Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, se hoje eu for por aí em alguma denominação e encontrar algum irmão e dizer para ele que ele tem que voltar para o Evangelho genuíno, com certeza a resposta dele será que ele já está no Evangelho. Ele vai dizer que naquela denominação ali ele já ouve essa pregação do Evangelho genuíno. Mas, na verdade, ele não ouve a pregação do Evangelho genuíno. Porque ali, naquela denominação, com certeza, como em todas as outras denominações desse país, o evangelho que é pregado ali é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Mas a pessoa vai responder isso porque ela já está tão envolvida e enredada por esse outro evangelho, ela já está há muito tempo tolerando quem vem pregando outro evangelho misturado, deturpado e pervertido para ela, que ela acha que é esse evangelho que é o certo. Ela nem se deu conta que por causa disso a sua consciência e a sua fé foram pervertidas. E isso fez ela acreditar, fez ela pensar que ela está ouvindo o evangelho certo. Ela está, de certa forma, pregando o evangelho certo também. Mas não está, meus irmãos. E isso é uma das várias más consequências que acontecem na vida daqueles que hoje, infelizmente, se deixaram envolver e se enredar por esse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que é totalmente oposto ao evangelho genuíno de Cristo. Totalmente oposto mesmo. É oposto em tudo. É oposto em tudo. Porque esse outro evangelho, que é misturado e pervertido, se opõe ao evangelho genuíno. Porque o evangelho genuíno, por exemplo, você nunca vai ver alguém pregando o evangelho genuíno dizendo para você que você pode buscar a prosperidade financeira, que você pode se entregar ao amor do dinheiro, à fascinação das riquezas, à prosperidade financeira. Quem prega o evangelho genuíno nunca vai dizer para você servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Nunca vai dizer para você se deixar levar pelas regras impostas pelo Deus Mamon, que só te leva para riquezas, para servir as riquezas. Não, meus irmãos. Quem prega o evangelho genuíno nunca vai dizer essas coisas. Mas aqueles que pregam o evangelho misturado, deturpado e pervertido vão dizer para você se envolver com essas coisas, para você buscar essas coisas, para você sacrificar para alcançar essas coisas. É o que está acontecendo hoje aí. É muito claro e evidente isso. Nas denominações, em todas as denominações que existem nesse país, é assim, principalmente por causa do dízimo, que infelizmente é algo que até hoje as pessoas se deixaram levar por isso também, por esse erro também, que está totalmente contrário ao que está escrito, está totalmente contrário ao evangelho, está totalmente contrário a tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Meus irmãos. Então, meus irmãos, esse evangelho misturado e pervertido é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo que está afetando a vida de muitos. Está agindo como fermento para apodrecer a vida de muitos. Ele age na vida das pessoas como um fogo consumidor, para consumir as pessoas. Consumir as pessoas em erro, em ruína, em perdição. Estão arrastando essas pessoas para práticas erradas. Aqueles que pegam o evangelho misturado de pai pervertido estão arrastando essas pessoas para práticas erradas. São homens pervertidos. São homens pervertidos que andam pregando esse evangelho misturado do pai pervertido. Não importa se eles são pastores, bispos e apóstolos. Mesmo que eles tenham feito seminários,
esses que fizeram seminários estão mais errados ainda. Porque não tem como eles terem feito seminários e não entenderem o que está escrito a respeito dessas coisas, a respeito do evangelho misturado com o pai pervertido, a respeito do comércio, misticismo, de outras doutrinas, de falsos enganadores, de ensino dos demônios, de fábulas, de invencionices e de muitas outras coisas que ao longo dos anos foram misturadas ao evangelho e ficou essa bagunça aí. Nas denominações acontece isso, essa bagunça. De onde vem, de onde surgem muitos escândalos, corrupções, coisas absurdas que o Senhor Jesus não concorda nem aprova em tempo algum. Então, meus irmãos, tudo isso decorre desse mal chamado evangelho misturado dentro do padre pervertido, que infelizmente hoje nas denominações está sendo pregado, está sendo tolerado. E as pessoas não querem dar ouvidos ao evangelho genuíno. Não querem dar ouvidos a uma mensagem como essa aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, na qual o próprio Senhor Jesus quer que você, eu e os nossos outros irmãos, ou seja, a igreja de modo geral, volte para o evangelho genuíno. Ele quer que a sua igreja, nesses últimos dias que antecedem a sua volta, se conscientize com a sua própria mente esclarecida, porque a maioria são adultos que já têm a faculdade mental exercitada para discernir o bom, o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é certo. Então, para essas pessoas, ele envia essa mensagem aqui, muito clara e simples, para que elas possam dar ouvidos a essa verdade. Embora muitos não queiram dar ouvidos mais, muitos já se recusam a dar ouvidos a essa verdade aqui, essa mensagem muito simples, porque não querem mais esse evangelho genuíno. Esse é o evangelho genuíno que não traz prosperidade financeira, não enriquece ninguém. É o evangelho que nos leva a nos contentar com o que temos. Nos leva, ou seja, está nos levando a viver uma vida de pobreza, e não de riqueza, e não de prosperidade financeira, de ter empresas, carros e contas bancárias enormes. Não, meus irmãos, esse evangelho aqui genuíno não se propõe a isso em tempo algum. Aqueles que quiserem viver no evangelho genuíno não vão ter isso em tempo algum, porque a mensagem do evangelho genuíno não leva ninguém a isso. Mas a mensagem do evangelho misturado dentro do padre pervertido está arrastando as pessoas para isso, para esse erro aí, para se envolver nessas práticas de querer ficar rico. E embora o texto na epístola de Paulo a Timóteo seja bem claro que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e perdição, apesar disso ser muito claro e está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus falou, para não ajuntarmos tesouros na terra e sim no céu, porque aqueles que ajuntam tesouros na terra, o coração deles fica nessas riquezas, e é onde os ladrões escavam e roubam. Então, meus irmãos, não podemos em tempo algum basear nossas vidas nessa instabilidade de riquezas terrenas, de coisas terrenas, de negócios dessa vida. Tudo isso é passageiro e efêmero, mas o que o evangelho genuíno traz para nossas vidas, a esperança que o evangelho genuíno traz para nossas vidas é de algo futuro, é de algo incomparável, é de algo eterno, é de algo que vai durar para sempre. Então, se você quer ter e se você quer viver na verdade o evangelho genuíno e nunca se afastar da esperança do evangelho genuíno, então é hora de você voltar para o evangelho genuíno e escapar, sair fora e fugir desse evangelho misturado do padre pervertido, que só está estragando a sua vida. Que só está estragando a sua vida. O Senhor Jesus lhe envia essa mensagem para o seu bem. Ele quer o seu bem. Ele ama a sua igreja, ele ama você. Ele quer te arrebatar desse fogo, dessa sujeira, dessa porcaria, dessa coisa nojenta que se chama evangelho
misturado dentro do padre pervertido. Agora é com você, meu irmão. Você vai atender essa mensagem aqui ou não? Faça a sua escolha. Faça a sua escolha, porque essa é uma escolha muito simples de se discernir qual lado você vai querer ficar. Ou você vai querer ficar do lado do evangelho genuíno, ou vai querer continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Não há mais o que dizer sobre isso. É muito claro para você decidir agora. Então eu espero que você decida isso para o seu próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, que foi baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é: Não entrou em santuário feito por mãos. Quem não entrou em santuários feitos por mãos, meus irmãos? Quem não entrou em santuários feitos por mãos? O único que não fez isso, ou melhor, o único que fez isso para deixar isso como exemplo para nós, foi o Senhor Jesus. Então, hoje nós devemos seguir o exemplo dele, porque se ele não entrou em santuários feitos por mãos, você, eu e os nossos outros irmãos, ou seja, a igreja de modo geral, também não pode entrar. Não podemos entrar em templos, em santuários feitos por mãos, em tempo algum. Isso é errado. Não acredite nisso, não seja enganado por isso. Não se deixe levar. Não se deixe enganar por ninguém que esteja te chamando para entrar em um desses templos construídos por mãos humanas. Porque você não pode entrar nesses lugares. O próprio Senhor Jesus não entrou. Então, se você quer viver de acordo com o Senhor Jesus para seu inteiro agrado, o que você tem que fazer? Entrar em templos construídos por mãos? Não. O que você tem que fazer é não entrar. Nunca entrar. Parar de entrar. Parar para sempre de entrar. Porque assim, se você fizer isso, se você nunca mais entrar nesses templos ou santuários feitos por mãos, você vai estar vivendo de acordo com o Senhor Jesus, de acordo com o exemplo dele que ele deixou. Um exemplo prático, um exemplo sério, um exemplo permanente para a sua vida, para a minha vida também. Então, meus irmãos, é com esse objetivo que o Senhor Jesus nos envia essa mensagem hoje, que se chama Não entrou em santuário feito por mãos. Porque na época em que o Senhor Jesus veio, em que ele nasceu, como o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, na época em que ele viveu, existia ali em Israel, mais especificamente em Jerusalém, um templo, que era o templo de Herodes, que durou muitos anos para ser construído. Para esse templo, praticamente todas as tribos de Israel iam, e até pessoas estrangeiras de outros países, como aquele eunuco que Filipe encontrou lá no caminho, ele estava indo para Jerusalém para adorar lá no templo. Mas, então, isso quer dizer que existiam muitas pessoas que iam nesse templo, entravam nesse templo. Era feito um sacrifício uma vez por ano pelos pecados do povo. O sumo sacerdote tinha serviços tinha preceitos de serviços sagrados que ele tinha que cumprir. Mas o Senhor Jesus, como nunca entrou em santuários feitos por mãos, ele não fez nenhum, ou ele não fez nenhum e nem participou de nenhum preceito de serviços sagrados daquele templo ali, dentro daquele templo. Não, ele nunca fez isso. Pelo contrário mesmo, o que ele fez foi outra coisa. O que ele fez foi aquilo que o próprio Deus já tinha preparado para ele fazer. E uma dessas coisas foi não entrar em templos feitos por mãos humanas. Foi essa uma das coisas que o Senhor Jesus veio fazer aqui. E ele fez, além de muitas outras coisas que
na qual ele mesmo diz que ele consumou toda a obra que o Pai tinha designado para fazer. E uma dessas coisas foi não entrar em santuários feitos por mãos. Então, meus irmãos, isso é sério demais para nossas vidas hoje. É isso que ele vai falar para nós hoje através dessa mensagem, muito séria e importante. Então eu espero que você entenda essa mensagem para o seu próprio bem. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui na Epístola aos Hebreus, que eu recomendo que você leia. Leia essa epístola de forma linear. Leia essa epístola sem parar nos capítulos e nos versículos e nas epígrafes. Leia essa epístola de forma linear, ou seja, de forma direta, sem parar, para que assim a sua compreensão do que está escrito seja perfeita. E assim, o que está escrito nessa epístola vai te esclarecer, vai te conscientizar, vai te inteirar de algo sério e muito importante que você deve saber hoje. Então eu vou ler esse texto aqui que está aqui na Epístola aos Hebreus. Está escrito assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, meus irmãos, esse texto aqui não está falando nada em referência ao templo de Herodes, e a nada que estava dentro dele. Ou seja, não está se referindo a nada físico, porque aquele templo de Herodes era algo físico, era construído por mãos humanas, com pedras, com rochas. Tinha muitas coisas lá feitas pelas mãos dos homens. Então esse texto aqui não está se referindo a isso, mas está se referindo a algo espiritual, a algo superior. Porque aquele templo de Herodes era sombra do que haveria de vir. Então, quando esse texto aqui fala para entrarmos com intrepidez no Santo dos Santos, não significa o Santo dos Santos daquele templo de Herodes. Não. É outro Santo dos Santos. É um lugar em sentido espiritual, não físico. É um lugar que foi feito pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne que foi crucificada, pela sua carne, que representa o seu corpo, que foi crucificado naquela cruz. Foi por essa carne, quando ele disse está consumado, que isso aconteceu. Esse novo e vivo caminho foi consagrado através disso. Porque quando ele disse está consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, as rochas do santuário se fenderam. É o que está escrito, não há dúvida. Não há dúvida de que aquele santuário terrestre acabou definitivamente. Acabou. Isso pôs um fim definitivo ao santuário terrestre, em sentido físico. Então, meus irmãos, aí ele continua dizendo: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, meus irmãos, tudo isso tem que ser feito tudo isso tem que ser feito depois que esse novo e vivo caminho foi consagrado, para que nós hoje possamos ter um acesso direto ao Pai, ao nosso Deus, todos os dias, sem parar. Não precisamos mais de templos feitos por mãos humanas. Não precisamos entrar em templos construídos por mãos humanas. É isso que esse texto está querendo dizer para nós. Porque agora, meus irmãos, é eu, é você, é eu e é todos os nossos outros irmãos que somos os templos.
Nós somos a casa espiritual edificada. Está escrito na Epístola de Pedro. Leia lá que você vai encontrar essa verdade. Então, meus irmãos, agora nós é que somos o santuário. Nós é que somos a habitação de Deus no Espírito. Ele habita em nossas vidas. Ele não, como está escrito, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas agora ele habita em nossas vidas. Nossas vidas são o santuário de Deus. É o que está escrito. Não há dúvida disso. Tudo já foi esclarecido pelas Escrituras. Então que você se conscientize disso, para que assim você viva de acordo com o que está escrito. E não caia no erro de algumas pessoas que insistem em dizer que esses templos construídos por mãos humanas hoje são a casa de Deus. Muitos deles dizem lá, daqueles púlpitos, que aquele templo onde eles estão dentro é a casa de Deus. Tudo errado. Tal pessoa que diz isso nunca leu a Escritura. Porque aquilo que Deus, nosso Deus e Pai, falou pela boca de Isaías, dizendo que ele não habita em santuários feitos por mãos, esse mesmo versículo, esse mesmo texto, foi repetido pela boca de Estevão, logo um pouco antes de ele morrer. Leia lá o texto que você vai ver em Atos. E no próprio livro de Atos também, Paulo, lá no Areópago, falou isso também, que Deus não habita em santuários feitos por mãos. Então, meus irmãos, 3 textos aí confirmando que Deus não habita em santuários feitos por mãos. Por isso, devemos agora ter muito mais certeza e convicção de que o santuário em que ele habita hoje é a sua vida, é a minha vida. Ou seja, é dentro de nós. Então que isso possa ser esclarecido para o nosso bem. Porque, como já está escrito na própria epístola aos Hebreus, Cristo não entrou em santuários feitos por mãos. Essa é a verdade. Então, vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e não vamos entrar mais nisso. Fuja disso, sai fora disso. Isso agora são denominações onde os pastores, bispos e apóstolos exercem a primazia e o domínio sobre o povo. É por esse motivo que eles continuam construindo templos e mais templos e mais templos construídos por mãos humanas. É por esse motivo. Mas aquele templo, aquele templo em que o nosso Deus e Pai dá valor é as nossas próprias vidas. Então vamos conservar esse templo que é as nossas vidas assim, puro, sincero, purificado de má consciência, para que a habitação de Deus, que somos nós, seja do agrado dele. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui, que se chama não entrou em santuário feito por mãos, vai nos esclarecer mais ainda sobre isso. E é muito séria essa mensagem. Então eu espero que você preste atenção no que vai ser lido aqui, porque o que vai ser lido aqui vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Então eu vou ler essa mensagem que começa assim. O nome dessa mensagem é Não entrou em santuário feito por mãos. E ela começa assim. Está escrito, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Meu irmão, pelo que já está escrito, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, que na época do Senhor Jesus era o templo de Herodes, que demorou 46 anos para ser construído. E foi neste santuário, feito por mãos, que o Senhor Jesus não entrou. E isso significa que ele não fez nenhum preceito de serviço sagrado da primeira aliança, porque não foi a este santuário que ele deu valor, porque este santuário feito por mãos era apenas figura do verdadeiro, porque o Senhor Jesus tinha consciência de que na nova aliança ele tinha consciência de que na nova aliança
o santuário estava na vida de todo aquele que nele cresce, porque está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu irmão, já está muito bem claro que o Senhor Jesus não entrou em santuário feito por mãos, e sim no mesmo céu, de onde um dia desceu para comparecer por nós diante de Deus. E se ele deixou este exemplo para cada um de nós hoje, então, por que e para que hoje nós entramos em santuários feitos por mãos humanas? Será que podemos dizer que é para irmos à escola dominical e para prestar culto a Deus e para seguir outros preceitos de serviços sagrados para os quais muitos foram condicionados a fazer, mesmo depois do véu do santuário ter sido rasgado de alto a baixo e de as suas rochas terem se fendido? Meu irmão, na nova aliança, cada um de nós já fomos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, com o objetivo de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, e não mais por intermédio de um santuário feito por mãos humanas. Por isso, nunca podemos se deixar enganar pelos templos terrestres construídos por mãos humanas, onde não devemos entrar, porque está escrito que o nosso Deus e Pai não habita em santuários feitos por mãos humanas. Meu irmão, segundo a verdade das Escrituras, hoje não tem cabimento você continuar errando e vivendo em desacordo com o que está escrito, porque não há mais dúvida de que não podemos, em tempo algum, entrar em santuários feitos por mãos humanas, porque o Senhor Jesus, nosso exemplo, nunca fez isso, e não é a nenhum deles que o Senhor Jesus dá valor. Por isso, ele espera que você, de fato e de verdade, se conscientize disso hoje, para que você entenda de uma vez por todas que você é o único santuário dedicado ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus irmãos, mais claro do que isso, acho que é impossível, porque é muito claro que o Senhor Jesus nos disse hoje para nos conscientizar sobre essa questão, para que possamos entender que Cristo não entrou em santuários feitos por mãos. Agora que ele já nos esclareceu sobre isso e já tirou as nossas dúvidas e colocou certeza e convicção disso em nossas vidas, agora temos que andar em conformidade com isso. Temos que andar de acordo com isso, com o que está escrito, para não errarmos mais, mas sim para acertarmos. E vamos acertar se não entrarmos nunca mais em santuários feitos por mãos. É isso mesmo. Nós só vamos acertar se não entrarmos nunca mais em santuários feitos por mãos humanas. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem séria que nos esclarece sobre isso, que nos falou sobre isso claramente. O Senhor Jesus nos disse isso claramente hoje, para entendermos de forma muito clara e simples. Então, meus irmãos, agora, aqueles que quiserem ficar nesses templos construídos por mãos humanas, que são denominações, isso é problema deles. Eles é que vão prestar conta deles mesmos a Deus naquele dia. Mas para você não seguir esse mesmo erro e não cair nesse mesmo erro que alguns vão querer continuar, o que você tem que fazer é parar, é sair fora disso aí. Sair fora desses templos e denominações. Sair fora para sempre, para ficar com o Senhor Jesus, para viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E uma das coisas que você vai fazer para agradar a Ele é
nunca mais entrar em santuários feitos por mãos, como ele nunca entrou. Como ele nunca entrou. É o que está escrito. Não há como mudar o que está escrito. Não há como relativizar. Não há como ultrapassar. Não há como esconder, como deturpar. Não existe isso. Se existe alguém hoje fazendo isso, está fazendo errado. Está deturpando as escrituras para a sua própria destruição. Então você não pode cair nesse engano. Porque pelas próprias escrituras você já foi esclarecido sobre isso hoje. Então que agora você entenda isso e viva de acordo com o Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. Para que assim você possa chegar no final de sua carreira aprovado por ele ter visto que você, ao longo do tempo de sua peregrinação, depois que foi esclarecido isso para você, você de hoje em diante nunca mais entrou em santuários feitos por mãos humanas. Ele quer ver isso, essa atitude partindo de você. Ele quer ver você fazendo isso. Ele espera que você faça isso. Mas quem tem que fazer isso é você. De forma voluntária. De forma voluntária e espontânea, por sua própria vontade. Porque aquilo que ele falou para você hoje é muito claro e simples. De fácil compreensão. Para que essa compreensão te conscientize de que é isso que você tem que fazer. Então eu espero que você faça isso. Aliás, ele mesmo espera que você faça isso para o seu próprio bem. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.